Existe um versículo na Bíblia que funciona como uma bomba atômica espiritual. Uma verdade profunda que ecoa através dos séculos, mas que poucos realmente captam. Não está escondida. Pelo contrário, está exposta à vista de todos, mas sua essência é frequentemente obscurecida pela pressa e pela superficialidade. Este não é um mero texto. É um manual de operação para a própria criação, um convite direto para você sintonizar a frequência divina e manifestar a vida que sempre sonhou. Ele não apenas quebra maldições, ele apaga padrões de escassez que foram programados em você desde a infância. Esse versículo não é apenas uma promessa, é um comando direto que revela como Deus opera e, mais importante, como você pode operar da mesma forma. Você pode ter lido esse versículo dezenas de vezes, pode até ter decorado, mas eu garanto que você nunca o ouviu dessa forma, como a chave mestra que transforma você de mendigo espiritual em co-criador consciente. Sabe qual é a diferença entre quem vive milagres constantemente e quem passa a vida inteira orando pelos mesmos pedidos? Não é fé. Não é merecimento, não é tempo de espera, é linguagem espiritual. A maioria das pessoas pede a Deus, mas Deus não pede, Deus chama. E existe um versículo que ensina exatamente essa diferença, mas ele está disfarçado no meio de tantos outros. É como se Deus tivesse deixado um código nuclear no meio de uma biblioteca, visível a todos, mas ativado apenas por aqueles que compreendem sua verdadeira função. Napoleão Hill descobriu algo revolucionário. Os pensamentos se tornam coisas, mas ele não parou por aí. Ele descobriu que existe uma qualidade específica de pensamento que não apenas atrai, mas comanda a realidade. E esse versículo é o manual de instrução dessa tecnologia espiritual. Você já notou como algumas pessoas parecem ter um campo magnético diferente? Como se o universo conspirasse a favor delas? Como se elas tivessem acesso a um canal privado onde não precisam implorar, apenas declaram. Hoje você vai descobrir esse canal. E mais importante, você vai aprender a falar a linguagem do Criador. O versículo que pode reescrever sua história está em Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Leia novamente. Chama as coisas que não são como se já fossem. Não diz pede pelas coisas que não são. Não diz, espera pelas coisas que não são. Diz, chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a diferença entre linguagem de mendigo espiritual e linguagem de criador. Essa é a tecnologia que separa quem manifesta de quem mendiga. Essa é a senha que transforma sua boca em um portal de materialização. A maioria lê esse versículo e foca em Abraão. Querem ser abençoados como ele. Mas o segredo está na revelação de como Deus opera. Ele chama o inexistente como se já existisse. E se você foi feito à imagem e semelhança dele, você carrega a mesma capacidade. A Bíblia já revelava isso há 2000 anos em Romanos 4,17. Existe uma forma de chamar que materializa o invisível. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação, dedicou sua obra a decifrar essa verdade. Ele ensinava que imaginar algo como já realizado é o mesmo que dar a essa ideia um corpo invisível. E tudo o que adquire forma no plano invisível, inevitavelmente, se manifesta no físico. A neurociência, através de nomes como Bruce Lipton, corrobora essa visão. O cérebro humano não distingue vividamente o que você imagina da realidade.
Se você vive uma imagem mental com emoção intensa, seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. A ciência contemporânea apenas valida o que a sabedoria milenar já nos revelava. Chamar não é pedir. Chamar é afirmar com autoridade, com intimidade, com certeza absoluta. Chamar é linguagem de propriedade, não de carência. Considere a história de Marcos, um jovem artista que vivia em constante luta financeira, vendendo suas obras por valores irrisórios. Ele ouviu sobre Romanos 4,17 e, pela primeira vez, não apenas com a mente, mas com o coração. Decidiu que não iria mais esperar por clientes, ele iria chamá-los. Todos os dias, ele visualizava seu ateliê cheio, pessoas admirando e comprando suas telas, e sentia uma gratidão profunda, como se tudo já fosse real. Ele não fingia, ele treinava a sua mente para viver a realidade desejada. Em poucas semanas, um galerista renomado, que ele nunca havia contatado, visitou seu ateliê por indicação de um amigo em comum e fez uma proposta que mudou sua vida. O dinheiro e o reconhecimento vieram, mas a certeza e a vibração de prosperidade vieram antes. Você entendeu como funciona? O mundo exterior não é a causa, é o efeito. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que acredita já ser seu. Esperar é, paradoxalmente, declarar ausência. Este versículo nos ensina o oposto radical. Declare como se já fosse. Sinta como se já tivesse. Viva como se já fosse real. Não é auto-engano, é cocriação. Tudo o que você vê e toca hoje, um dia foi invisível. Uma ideia, um desejo, esperando ser chamado à existência. No cerne de toda manifestação reside a palavra. Não a palavra vazia, mas aquela carregada de intenção, fé e autoridade. A Bíblia, em sua sabedoria milenar, nos revela um princípio fundamental sobre a criação. A palavra não apenas descreve a realidade, ela a molda. Pense em Jesus, o maior manifestador que já pisou na terra. Quando ele realizava um milagre, não pedia, ele ordenava. Não havia súplica, mas sim uma declaração de certeza inabalável. Ele dizia, levanta e anda, ao paralítico, haja luz na escuridão, sê curado ao enfermo. Essas não eram meras frases, eram comandos vibracionais, decretos divinos que ativavam o invisível e o traziam à existência visível. A palavra dita com autoridade e fé se torna um portal para a manifestação. Essa mesma verdade é ecoada em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Este versículo é um lembrete poderoso de que nossas palavras não são neutras. Elas carregam energia, elas criam. O que você fala, o que você declara, o que você confessa está ativamente construindo sua realidade. Se você fala de escassez, atrai escassez. Se fala de doença, atrai doença. Mas se você declara saúde, prosperidade e paz, mesmo diante da adversidade, você está plantando as sementes para que essa realidade se manifeste. O poder da língua não é apenas sobre o que sai da sua boca, mas sobre a convicção que acompanha essa palavra. É a fé que transforma o som em substância. É a certeza de que assim como o Criador chama o que não é, como se já fosse, você, como co-criador, tem a capacidade de fazer o mesmo. Suas palavras são decretos. Use-as com sabedoria, com intenção e com a inabalável certeza de que o invisível está respondendo ao seu chamado. Desde a infância, somos condicionados a reagir ao que vemos. Os números na conta bancária, as mensagens no celular, os boletos a pagar, as notícias do dia. Vivemos em um constante estado de resposta ao mundo exterior. Mas essa é uma forma de viver que nos aprisiona,
nos colocando como efeito, nunca como causa. Romanos 4,17 nos convida a uma inversão radical. Deus chama o que não é como se já fosse. Isso é mais do que fé, é uma tecnologia espiritual, um princípio criador que nos eleva de meros observadores a arquitetos da nossa própria existência. Imagine uma arquiteta diante de um terreno baldio. Ela não vê nada além de terra e mato, mas em sua mente a casa dos sonhos já está erguida, com cada cômodo, cada cor, cada detalhe. E ao olhar para o vazio, ela declara: ali estará a porta principal. Não há porta alguma, mas ela fala como se já existisse. A verdadeira prosperidade, a verdadeira realização, nasce nesse espaço de pura potencialidade, antes mesmo da matéria se manifestar. Joe Dispenza, com suas pesquisas sobre a mente e o cérebro, explica que a mente humana, quando treinada, pode acessar o campo quântico das infinitas possibilidades. O que define o que será manifestado é a combinação poderosa de intenção clara e emoção elevada. É essa fusão que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. A diferença entre uma afirmação que funciona e uma que não funciona não está apenas no que você fala, mas de onde você fala, da sua vibração interna, da sua convicção mais profunda. É por isso que este versículo não é apenas para ser lido, ele precisa ser vivido, encarnado. Considere a jornada de Sofia, uma professora que se sentia estagnada em sua carreira, sonhando em criar um projeto educacional inovador, mas sempre esbarrando na falta de recursos e apoio. Ela começou a aplicar o princípio de Romanos 4,17. Todos os dias ela visualizava seu projeto em pleno funcionamento, sentia a alegria de ver seus alunos engajados e agradecia como se tudo já estivesse acontecendo. Ela não esperou as condições ideais, ela as chamou. Em poucos meses, uma oportunidade inesperada surgiu, um edital de fomento que se encaixava perfeitamente em sua visão e ela foi selecionada. Sua renda e sua influência triplicaram. Ela parou de viver como vítima das circunstâncias e começou a viver como criadora da sua realidade. Romanos 4,17 é um convite para transcender o tempo cronológico. No reino da manifestação divina, não existe vai acontecer, só existe já está feito. Quando você opera a partir desse lugar de certeza, as portas que antes pareciam intransponíveis se abrem, as pessoas certas surgem em seu caminho, a abundância flui, a cura se manifesta. Não porque você implorou, mas porque entrou em sintonia com a própria natureza do Criador. Deus não pede, Deus declara. Você quer mudar sua realidade? Então pare de descrever o que seus olhos veem e comece a declarar o que sua alma escolhe viver, mesmo que não haja nenhum sinal aparente. O versículo não diz Deus chama as coisas quando elas começam a aparecer. Diz Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a fonte da verdadeira riqueza, da verdadeira realização. A realidade não é uma entidade estática. Ela é maleável, flexível, como água, moldada pela vibração superior que você emana. Quando você começa a vibrar como se já fosse próspero, amado, curado, a realidade ao seu redor começa a se reestruturar para espelhar essa frequência. O segredo oculto deste versículo é sobre identidade vibracional. Joe Vitale chama isso de estado de ser magnético. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Se você vive na sensação de falta, o universo ecoa a falta. Mas se você respira gratidão como quem já recebeu, o universo responde com entrega. Na vida de Carlos não foi diferente. Carlos estava à beira da falência. Empresa quebrada, funcionários para demitir, dívidas acumuladas. Decidiu tentar uma última estratégia: parar de pedir salvação e começar a chamar restauração. Todo dia, às 6 horas da manhã, Carlos se levantava e declarava: eu chamo meus clientes de volta. Eu chamo prosperidade para esta empresa.
Eu chamo soluções criativas. Não peço, chamo. Não espero, recebo. Mesmo com a conta no vermelho, mesmo com cobranças diárias, ele continuou chamando como se já fosse próspero. Em 6 semanas, um ex-cliente ofereceu uma parceria milionária. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais que antes da crise. Carlos resume: eu descobri que Deus não me fez para pedir bênçãos. Ele me fez para chamar bênçãos. A diferença não é o que você recebe, é quem você se torna no processo. Hoje à noite, antes de dormir, reserve um momento de silêncio. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: como seria a minha vida se tudo o que eu desejo já fosse real? Não apenas imagine, sinta, viva essa cena por dentro. Respire dentro dessa realidade desejada por 5 minutos. Não tente pedir, não tente manipular, apenas seja. Esse estado silencioso de certeza é o que molda o campo da realidade, e é a linguagem que o universo entende. Você não precisa convencer o Criador, você só precisa entrar em concordância com Ele. E este versículo é o modelo. Chame o que ainda não é com a certeza inabalável de quem já recebeu, porque a realidade responde à ousadia dos que não duvidam. A dúvida atrasa, o medo paralisa, mas a certeza vibra, ecoa e invade o mundo físico como uma onda imparável. O céu nunca esteve distante, ele sempre esteve esperando sua vibração correta. Há um abismo entre o que alguém fala e o que alguém emana. É nesse abismo que muitas manifestações morrem. Romanos 4:17 não é um convite para apenas declarar. É um chamado para chamar. E chamar é diferente de pedir. Chamar é afirmar com intimidade, com autoridade, com a identidade de quem já possui. Você chama aquilo que sente como seu, como quem chama um amigo, um filho, não um estranho. Quando você entra nesse eixo vibracional, você deixa de ser um mendigo espiritual e se torna um co-criador consciente. Bob Proctor, em sua sabedoria, afirmava: você nunca terá além daquilo que acredita ser. Não é o que você quer, é o que você acredita já ser seu que determina a sua realidade. Por isso tantas pessoas rezam, mas não manifestam, declaram, mas não sentem. O universo não ouve palavras vazias, ele ouve frequências. Quantas vezes você repetiu afirmações sem presença? Disse "eu creio" com os lábios, mas o coração tremia de dúvida. Isso não é sua culpa, é o condicionamento do mundo. Mas agora você sabe mais, e saber te torna responsável. Você pode reverter essa vibração agora, nesse exato instante, se escolher. Vamos refletir sobre a história de Clara, que enfrentava uma doença crônica, com um prognóstico de incurabilidade. Os médicos ofereciam apenas controle dos sintomas, mas Clara decidiu ir além. Todos os dias ao acordar, ela colocava a mão sobre o peito e dizia: obrigada, corpo, por estar saudável. Obrigada, Deus, por me devolver a energia. Obrigada, porque já é. A dor persistia, mas ela persistia em sua declaração. Após 90 dias, algo extraordinário aconteceu. A dor desapareceu, e exames que antes mostravam inflamações constantes, agora estavam normais. Os médicos não souberam explicar, mas Clara sabia. Ela parou de se ver como doente e começou a chamar sua cura como se ela já fosse sua. A realidade não responde ao seu sofrimento, ela responde à sua coerência. Quando o que você pensa, sente e declara vibram em perfeita sintonia, o milagre deixa de ser raro e passa a ser o padrão. Escreva no silêncio da sua alma 3 coisas que você deseja manifestar. Ao lado de cada uma, escreva como você se sentiria se já tivesse. Depois, escolha a que mais ressoa em você e repita por 3 dias. Obrigado, Deus, porque já é. Simples, mas potente.
Faça isso com convicção, não com pressa ansiosa. Com fé firme, não com expectativa ansiosa. Quando a alma vibra a gratidão antes da chegada, o universo acelera a entrega. Você não veio ao mundo como um mendigo espiritual. Você veio como um herdeiro. E um herdeiro tem uma linguagem diferente, uma postura diferente, uma energia diferente. Quando você se alinha a este versículo, algo muda profundamente. Você não fala mais como quem deseja. Você fala como quem já tem. E o universo entende essa frequência. Faça um ato simbólico de herança. Pregue um objeto simples, um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure-o com as 2 mãos e declare: eu recebo o que já é. Meu, a herança espiritual da criação consciente, a frequência do já é, a identidade do que chama e vê. Guarde esse objeto como um lembrete constante. Existe um momento sagrado entre o invisível e o visível, um instante em que o que está no espírito atravessa para o mundo físico. Esse instante é chamado de fé em ação. Romanos 4:17 não é um convite para apenas declarar, é um chamado para chamar. E chamar é diferente de pedir. Chamar é afirmar com intimidade, com autoridade, com a identidade de quem já possui. Você chama aquilo que sente como seu, como quem chama um amigo, um filho, não um estranho. Quando você entra nesse eixo vibracional, você deixa de ser um mendigo espiritual e se torna um co-criador consciente. Neville Goddard, em sua sabedoria, afirmava: você nunca terá além daquilo que acredita ser. Não é o que você quer, é o que você acredita já ser seu que determina a sua realidade. Por isso tantas pessoas rezam, mas não manifestam, declaram, mas não sentem. O universo não ouve palavras vazias, ele ouve frequências. Quantas vezes você repetiu afirmações sem presença? Disse, eu creio, com os lábios, mas o coração tremia de dúvida. Isso não é sua culpa, é o condicionamento do mundo. Mas agora você sabe mais, e saber te torna responsável. Você pode reverter essa vibração agora, nesse exato instante, se escolher. Você pode começar a partir de agora a mudar seu comportamento em relação a você mesmo. Comece com algo simples. Vista-se diferente, fale com mais firmeza, sorria como quem já recebeu, agradeça como quem viu um milagre acontecer. Essa é a ponte. Não é feita de tempo, é feita de fé incorporada. Romanos 4:17 é o chamado diário para construir essa ponte. Faça um gesto simbólico de travessia. Vista uma roupa que represente a pessoa que você quer ser. Ande pela casa com ela, fale consigo mesmo no espelho com essa identidade. Eu já atravessei. Eu vivo como quem já tem. Eu sou aquele que chama e vê. Repita isso até que seu corpo comece a crer, porque a mente só obedece àquilo que o corpo começa a incorporar. E quando você incorpora, o campo responde. Você não é mais um observador passivo, você é um co-criador ativo, você não é mais um receptor de promessas, você é a promessa encarnada. Tudo muda a partir do momento em que você chama como o Criador chama. Tudo se move quando sua boca se alinha com sua essência mais profunda. E não importa quantos anos você passou esperando, basta um instante de fé verdadeira para quebrar décadas de estagnação. A maioria das pessoas inverte a ordem espiritual. Esperam ver a manifestação, depois acreditam, depois agradecem. Mas Romanos 4:17 revela a ordem divina. Primeiro você chama como se já fosse, depois você sente como se já tivesse, depois você age como se já fosse real. Então, a manifestação aparece no físico. Deus não espera ver para chamar. Ele chama primeiro e depois aquilo se torna visível. Essa é a tecnologia da criação. Chamar o invisível até ele se tornar visível. E quando você opera nessa ordem, você sai do tempo cronológico e entra no tempo criativo, onde tudo já está feito no momento que você chama com autoridade divina. Para os próximos 21 dias, você vai treinar sua boca para falar como Deus fala. Primeira semana, quebra de linguagem de carência. Todo dia declare, eu chamo minha prosperidade, eu não peço. Eu chamo minha cura, eu não imploro. Eu chamo meus milagres,
eu não mendigo. Segunda semana, ativação da linguagem de propriedade. Todo dia, chame 3 coisas específicas. Emprego dos sonhos, você é meu. Relacionamento ideal, você já está comigo. Saúde perfeita, você habita este corpo. Terceira semana, incorporação da identidade de co-criador. Todo dia declare: eu sou aquele que chama e vê. Eu sou aquele que decreto e manifesta. Eu sou a expressão consciente do poder criador de Deus. A cada semana, observe como sua realidade externa começa a refletir sua nova linguagem interna. Romanos 4,17 não é apenas um versículo sobre manifestação. É uma revelação de identidade. Você não é alguém que precisa pedir. Você é alguém através de quem Deus opera. Você não é alguém que espera milagres. Você é alguém que chama milagres. Quando Efésios 3,20 diz, segundo o poder que em nós opera, está revelando que você não é destinatário do poder de Deus, você é canal do poder de Deus. E quando você combina essas duas revelações, Romanos 4,17, como Deus opera, chamando, Efésios 3,20, onde Deus opera, em você, você descobre que não há separação entre você e a fonte da criação. Há apenas cooperação consciente ou resistência inconsciente. O seu novo eu. A partir de hoje, você não é mais um buscador espiritual. Você é um chamador divino. Você não é mais um receptor de bênçãos. Você é um canal de milagres. Você não é mais alguém que pede para Deus. Você é alguém através de quem Deus opera. Sua boca não é mais um instrumento de súplica, é um portal de materialização. Suas palavras não são mais pedidos desesperados, são decretos criativos. Sua oração não é mais mendicância, é cocriação consciente. Chama as coisas que não são como se já fossem. Essa não é apenas a forma como Deus opera. Essa é a forma como você vai operar a partir de agora. O poder que opera em você neste momento é o mesmo poder que chamou luz das trevas, que chamou vida da morte, que chama a existência do vazio. Não é uma força menor porque está operando através de você, é a mesma força, apenas esperando você aprender a linguagem do chamado. Muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que em você opera quando você chama as coisas que não são como se já fossem. Seja bem-vindo à sua verdadeira linguagem. Seja bem-vindo ao poder do chamado divino. Se esta mensagem ressoou com você, se você sente o chamado para ativar seu poder de cocriação, então é hora de agir. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão te guiar nessa jornada de transformação. Deixe um comentário abaixo com a hashtag #EuChamoEVejo e nos diga qual realidade você está chamando para a sua vida. Sua participação é fundamental para espalharmos essa mensagem de poder e liberdade. Juntos, vamos manifestar o extraordinário.